situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem aparecido. Olá, está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça. O programa Diálogos de Justiça é uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje aqui representado pela sua vice-presidente, doutora Herda Helena de Oliveira, além de vice-presidente do IPAM, também juíza no Fórum de Santo Amaro. Tudo Um prazer bem, tê-la conosco. Prazer estar aqui novamente. Atendendo à nossa solicitação para uma segunda entrevista sobre a regulamentação do trabalho doméstico, um tema bastante amplo, estamos aqui novamente com a doutora Andréia Tassiane Antonassi, que gentilmente atendeu o nosso pedido. Como vai, doutora? Tudo bem? Bem, é um prazer retornar. A doutora Andréia, ela é advogada trabalhista e previdenciarista, militante aqui em São Paulo, é coordenadora do curso de Direito da FADISP, também doutoranda na FADISP, e também autora da obra Direito à Aposentadoria. Doutora Andréia, falávamos sobre a regulamentação do trabalho doméstico na oportunidade anterior. A doutora, inclusive, abordou o aspecto do horário extraordinário da empregada doméstica e, inclusive, aquela relação do horário extraordinário no horário noturno. Eu gostaria de abrir fazendo uma pergunta para a senhora. No caso da babá, que também foi falado da babá no programa anterior, a babá que viaja com os seus patrões e fica à disposição durante toda a viagem, inclusive no hotel, tudo mais. Como é que fica o horário dessa babá em viagem? Ainda que em viagem, a babá, o empregado doméstico, ele também tem o direito de descanso. Se a jornada é 8 horas, ele só vai trabalhar 8 horas. O horário que exceder, ele tem que ficar no quarto dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não tem essa obrigação. Agora, se os empregadores pedirem que ele trabalhe 24 horas, vamos colocar assim, ela terá que receber 24 horas como jornada de trabalho. Ele pode participar do turismo junto com os seus patrões. Ele pode participar do turismo, Desde mas que ele não não pode segure segurar a a criança. Exatamente. E é importante destacar que o adicional de hora extra do doméstico, ele é também de no mínimo 50% e o adicional noturno também é de no mínimo 20%. E a hora também ele... reduzida? Por enquanto não há regulamentação. Não. E nesse caso, se ele fizer hora extra noturna, ele tem adicional de hora extra e o adicional noturno, exatamente. E, doutora Andréia, como é que distingue se ele está de sobreaviso ou não? Como é que funciona isso? Ele está à disposição, doutora, porque o que acontece? Quando ele está, o exemplo do turismo, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para o Nordeste, um passeio para o Nordeste. Então, neste passeio, lá em Maceió, por exemplo, nós vamos para um passeio turístico. Olha, amanhã é sua folga, Andréia. Perfeito, então amanhã a Andréia está de folga. O meu empregador pode comprar esse passeio e me dar? Pode. Só que chega lá, eles querem entrar no mar e não tem ninguém para ficar com a criança. Quem ficou com a criança? A Andréia. Então, isso é muito difícil. Essa relação é difícil de você comprovar, até porque a Andréia vai sair na foto com quem? Com a criança. A Andréia vai sair na foto do lado dos patrões e eu vou dizer, olha, tanto estava trabalhando que eu estava com eles, eu estava com a criança. Então, essa relação de confiança entre empregado e empregador, ela acabou tendo que ser cada vez mais fortalecida. Eu preciso ter alguém de confiança. E, às vezes, para essas viagens, acaba saindo mais barato eu contratar alguém na região como monitor. Muitos passeios turísticos, nós temos monitores. Então, para onde você vai? Eu quero um hotel que tenha monitor. Por quê? Porque eu sei que o meu filho estará bem cuidado e a responsabilidade do horário de trabalho daquele monitor não é meu. É do próprio hotel, É do próprio hotel, exatamente. Falar do filho cuidado, vamos falar do filho da doméstica. Se fala muito do direito de creche. Como é que isso está funcionando ou como funcionará? No caso do doméstico, ainda não tem regulamentação nenhuma e nem pauta de discussão no sentido de regulamentação. O auxílio creche, ele é um direito da mulher, da empregada. Nesse caso, quem tem que oferecer a creche não é o empregador, é o Estado. Então, imagine só, aonde a mãe vai deixar o filho? Na creche oferecida pelo Estado, pelo governo, e não pela empregadora, não pelo empregador. Até porque não teria sentido exigir que o empregador doméstico fornecesse uma creche
ou aparcasse com parte da escolinha, porque alguns sindicatos dispõem o quê? A empresa deverá reembolsar ou arcar com até 10% do valor da escola, ou com valor X para todos os filhos menores. Então, a gente não está correndo um risco muito sério de tentar equiparar duas situações que são completamente diferentes? Porque uma coisa é a empresa que lucra com o trabalho do seu empregado, outra coisa é o empregador doméstico. Exatamente. Com isso, há uma grande ideia de demissão e um fortalecimento de outras categorias, como as escolinhas, como aquelas empresas de limpeza a jato, aonde eu ligo e digo assim, olha, eu preciso de alguém para limpar minha casa hoje. Aquela empresa, aí entra em pauta o segundo assunto, tá? Um segundo movimento que está acontecendo agora, a terceirização. Então eu faço o quê? Eu contrato aquela empresa, ela vem, limpou minha casa, foi embora. Qual o risco? Nenhum. Então, só interrompendo a senhora um segundo, eu li recentemente, na semana passada, uma reportagem sobre justamente a importação de empregados domésticos das Filipinas. Isso mesmo. Então, esse fenômeno que a gente está vendo é um reflexo dessa situação? É um reflexo até pela falta de conhecimento dos direitos. Aquela pessoa que vem muitas vezes irregular do estrangeiro para o Brasil, ela tem que arrumar um lugar para ficar. Ela não tem direito de permanecer. Então, como uma forma dela permanecer, eu a deixo na minha casa. Então, é um segredo pelo outro segredo. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes, voltaremos com a regulamentação do trabalho doméstico com a doutora Andréia Tassiana Antonassi. Continue conosco. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Senhora, tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Senhora, tem um parecido. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. Diálogos de Justiça é uma parceria entre a Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e o Instituto Paulista dos Magistrados, o IPAM. Doutora Andréia Tassiana Antonassi, hoje conosco, abordando o tema regulamentação do trabalho doméstico. Doutora Andréia, vamos falar de empregado doméstico um pouco mais específico. Empregados domésticos especializados. Nós falamos da babá, vamos falar a enfermeira cuidadora do idoso. Ela é empregada doméstica ou ela é enfermeira? Ela é os dois. Ela é os dois. Ela é enfermeira porque ela é formada em enfermagem. Mas ela vai ser tratada com qual legislação? Ele é piloto de helicóptero porque ele tem formação de piloto de helicóptero. Ela é secretária do lar porque ela é formada em secretariado, por exemplo. Registrar uma doméstica como secretária do lar, então é um erro.
eles são registrados como empregados domésticos para exercer a função de babá, de enfermeiro, de piloto. Eles são registrados como empregados domésticos porque o empregado doméstico é aquele que trabalha para a família no âmbito familiar sem lucro. Aquela enfermeira que só cuida da minha vovozinha que está doente, ela é enfermeira doméstica. Não deixa de ser enfermeira. Ela é enfermeira, mas aonde ela trabalha? No hospital? Não, ela trabalha na casa. O contrato dela será doméstico. Exatamente. Quando você coloca doméstico, não significa desmerecer a profissão de enfermagem. Eu estou dizendo que aquela enfermeira, ela não trabalha no âmbito hospitalar, ela trabalha no âmbito residencial. Então, ela é doméstica na função de enfermeira. Essa, no caso específico da enfermeira, ela teria também aqueles direitos de insalubridade peculiares da enfermagem? Então, o que acontece? Nesse caso, o empregado doméstico, ele também tem que ter o exame médico admissional, o demissional, embora não seja algo comum. Então, se for verificado que ele estava tratando, por exemplo, de um paciente com HIV, que é uma doença hoje insalubre, estado terminal insalubre, existe o risco. Uma pessoa que tem tuberculose. Essa regulamentação, ela não está em vigor ainda nem na PEC atual que está em discussão. A insalubridade e a periculosidade do doméstico, do empregado doméstico, ainda não tem regulamentação. Então, nesse caso, ela teria que brigar na justiça para comprovar que aquela atividade dela era uma atividade, ainda que fosse no ambiente familiar, era uma atividade de risco. Agora vamos pensar na possibilidade daquele empregado doméstico que trabalha para a mesma família, mas em várias casas. Mas em tese é um empregador só. Só que, por exemplo, presta serviços 2 vezes por semana na casa da minha mãe, que é idosa e que ela tem... alguma descaracterização do contrato ou é tudo regido da mesma forma? É tudo regido da mesma forma. Não importa que ele fica 2 dias na casa da Andréia, 2 dias na mãe da Andréia e 2 dias na irmã da Andréia. Via de regra, o correto, o certo seriam 3 registros, porque ela está segunda e terça, quarta e quinta e sexta e sábado. O correto seriam 3. O que às vezes as pessoas fazem, elas fazem um registro e permitem que a doméstica faça esse transporte, esse trânsito. Mas o correto seriam 3 registros, porque são 3 casas distintas. E uma outra questão... Só colocar com relação a isso, às vezes a pessoa também pergunta, mas olha, eu sou casada e o meu marido, quem registrou a minha doméstica foi o meu marido. Como fica agora? Eu não preciso rescindir o contrato. Eu faço uma anotação que, lá no campo de observações gerais, eu informo. Em razão do falecimento do empregador, a partir da data de 1º de junho, o contrato de trabalho será responsabilidade da senhora fulana de tal. Então, quem registra tanto pode ser o marido quanto a mulher, um irmão quanto uma irmã. E caso um venha a falecer, pode passar pelo outro. Não preciso ter uma rescisão. Por quê? Porque o trabalho continuou igual. No caso, uma eventual separação ou divórcio também, né? Também, exatamente. Nesse caso da pergunta da doutora Herta, que ela oferece o trabalho em 3 endereços, vamos assim dizer. Naquela parte de anotações gerais da carteira profissional, posso anotar que ela se ativará em 3 endereços diferentes? Não é recomendável, Flávio, porque nesse caso, você vai estar comprovando por A mais B que ela tinha 3 casas de trabalho, ou seja, ela tinha 3 registros distintos. Entendi. Vamos enveredar por um outro lado. Só um minutinho, a doutora Herta tinha uma pergunta que eu só cortei. Eu tinha esquecido, vou fazer outra, então, que eu vou agora. Como eu cortei, eu falei... Então, na verdade, é um outro assunto, mas a gente falou no programa anterior a respeito da advertência e da suspensão, que são aplicáveis ao empregado doméstico antes de uma eventual justa causa. Como que o empregador faz essa advertência ou essa suspensão? Uma folha simples de sulfite, pode ser escrita ou pode ser digitada, onde ele vai colocar a data e informar. Com base no artigo 482 da CLT ou em razão do ato da falta grave cometida no dia 14 de maio, aí coloca isso, atraso, ou furto, ou embriaguez. É que hoje a embriaguez ela é mais complexa, porque a justiça entende hoje que a embriaguez ela é mais uma doença do que no sentido uma justa causa. Beber uma vez é uma coisa. Agora, se você percebe que o seu empregado tem o vício do álcool, essa embriaguez hoje ela já não é mais tida como
uma falta grave, mas como uma doença. Então, eu tenho que encaminhá-lo para a Previdência. Então, eu faço uma cartinha informando que, em razão daquela falta grave, ele está sendo advertido. E ele precisa assinar. E ele precisa assinar. Nesse caso, Andréia, mas ele não quer assinar. Você precisaria de 2 testemunhas. Ah, eu não tenho testemunha, sou somente eu e a minha doméstica. Ela se recusou a assinar, faça um telegrama fonado, aquele que você manda para a residência da pessoa e você recebe uma cópia. Ou seja, você tem como se munir numa eventual ação. Eu queria também abordar o seguinte, a situação do doméstico que também se ativa no endereço comercial do seu patrão. Ele alterna a residência e a empresa. Mas essa pergunta eu gostaria que a senhora respondesse no próximo bloco, que o nosso tempo já está esgotado. Fique conosco, já voltaremos para o nosso terceiro bloco. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Doutora Andréia Tassiana Antonassi, falando sobre a regulamentação do trabalho doméstico, ficou no bloco passado uma pergunta pendente. Aquela empregada doméstica que também se ativa no endereço comercial do seu patrão, ela é uma funcionária comum que estende-se ao lar ou é uma funcionária do lar que estende-se comercialmente? Como é que eu ajusto a dela? São 2 registros, porque ela é do lar e ela é da empresa. Mesmo que ela vá um dia só na empresa? Mesmo, porque são 2 coisas distintas. Em casa, se eu tenho uma pessoa que vai uma vez por semana na minha casa, ela é uma diarista. Então ela vai, se ela não for tudo bem, se ela for tudo bem. No caso da empresa, a própria CLT, ela diz quem é empregado e quem é empregador. E se eu obrigo a pessoa a ir na minha empresa uma vez por semana para limpar, ela tem subordinação. Então, ela é empregada. Ela não tem seria que uma registrar. diarista na empresa? Não existe a figura da não diarista existe. na empresa. Então, ela pode ficar segunda a sexta na minha casa. No sábado, eu mando ela para o meu escritório. Ela é empregada, embora vá um dia só. Embora vá um dia só. E a terceirização que está se discutindo agora? O que implicaria no serviço doméstico?
No serviço doméstico, inicialmente, nada. Se realmente a terceirização criar esta força que está sendo divulgada, eu posso contratar alguém para fazer o serviço da minha casa. Então, assim, e no caso da doméstica, não é que eu vou terceirizar a doméstica, eu vou terceirizar os serviços de limpeza, por exemplo, dentro da minha casa. Então, aí a empresa, na verdade, é uma empresa terceirizadora que fornece o empregado que vai prestar o serviço. Essa mão de obra. Se vier sempre o mesmo empregado, isso descaracteriza essa terceirização? Pode descaracterizar. E a ideia da terceirização é o que acontece. Nós temos que entender assim. Hoje, o que eu posso terceirizar? Somente atividade meio, atividade fim não. Atividade meio, imagine só, eu tenho uma... Aqui mesmo, no estúdio, nós vamos terceirizar a limpeza. Posso terceirizar? Posso. Então, nós vamos contratar faxineiras para limpar. Essa faxineira, ela não pode receber ordem nossa. Ela tem que receber ordem do empregador dela. Viramos o copo de café aqui. Ela não veio limpar. Eu não posso chamar, olha, você tem que limpar, tá sujo. Eu tenho que ligar para o empregador dela e dizer, olha, seu empregador, a sua faxineira não está limpando. Essa obrigatoriedade, essa gestão onde eu crio vínculo, eu dou ordens ao meu empregado doméstico, ou seja, esse empregado terceirizado vai criar o vínculo dele como doméstico, porque o meu doméstico eu dou ordem. Nesse terceirizado, via de regra, eu não posso dar ordem. Quem tem que dar ordem é o empregador dele. Então, se eu substituo o meu empregado que recebe minhas ordens por um terceiro e amanhã ele comprovar que as ordens vinham do empregador, e não, no caso, do tomador de serviços e não do empregador, ele pode pleitear o vínculo. Doutora, isso é outra coisa aqui nesse caso importante, hein, Flávio? Se a empresa terceirizada deixa de arcar ou deixar de arcar com os encargos deste empregado terceirizado, eu, empregador, tenho que arcar. Quer dizer, se não recolher... Eu, tomador, tenho que arcar. Se não recolher INSS, se não recolher FGTS, exatamente. Na verdade, no final, é o tomador do serviço vai ter que pagar da mesma forma. Porque quando você pensa, por exemplo, doméstico, o encargo dele, ainda que alto, é menor do que de uma empresa. Se a empresa deixar de arcar, aquele pouco vai ser substituído por aquele muito e o tomador de serviços terá que substituir a figura do empregador. Então, é um risco a mais. Cabe regresso depois, né? Claro. Se a pessoa não está pagando o empregado, ela vai, é triste, ela vai dar no pé. A gente fala que caber sempre cabe tudo, né? O duro é você achar a conta, achar o dinheiro para conseguir receber. Né? E é verdade, você vê isso no dia a dia, é muito comum. Você ver o empregador sumir, às vezes o empregado diz, olha, mas ele está andando com carrão. Você diz, ele está andando com o carrão, mas não está no nome dele. É leasing. Olha, ele mora em tal lugar. A casa não é dele. Então, essa ideia de obrigação, nós temos que deixar bem clara. Terceirizou, a obrigação que não for cumprida pelo empregador deverá ser cumprida pelo tomador. Então, às vezes a pessoa fala, a terceirização é ruim, é boa. Ela tem os pontos bons, positivos, mas também tem os pontos negativos. Então, a gente tem que ponderar. O meu direito como salário, férias, 13º, hora extra, fundo de garantia, ele vai continuar garantido. Agora, a forma como isso será distribuído é o que muda. Uma outra situação. A senhora estava falando da hora extra, né? Voltando um pouquinho lá. Empregados de confiança, tá? Que têm poder de gestão e mando, que se confundem com o empregador, eles, pelo fato do cargo de confiança, não têm o horário extraordinário. No caso do mordomo, no caso da governanta, que são nitidamente de confiança, teria o trabalho extraordinário também? Subentende-se que não, porque eles não têm o poder de comando. Eles não mandam, eles recebem ordens e para que eles tomem qualquer atitude, eles necessariamente são subordinados. É diferente de um gerente. Então tem hora extra? Tem hora extra. A governanta e o mordomo não também. Há essa previsão do cargo de confiança para o empregado doméstico. Mesmo que ele seja um mordomo, para que o mordomo contrate alguém ou demita alguém, ele precisa necessariamente do aval do superior, ou seja, do empregador. O cargo dele, quem é o cargo de confiança? Aquela pessoa que tem livre-arbítrio para realizar suas atividades. Ele pode comprar, ele pode vender, ele pode fazer tudo dentro da empresa. Não que ele não tenha um superior. Mas no caso do trabalho doméstico, essa relação de confiança, ela é do empregador mesmo, porque quem gere é o empregador. Agora, doutora, uma outra questão que é muito delicada, porque é um hábito, principalmente no interior, as pessoas pegarem mocinhas na idade adolescente, pega para criar,
pega para a criança estudar ou adolescente estudar, mas no final ela acaba servindo como uma empregada doméstica da casa. Quer dizer, não há uma adoção, pode ser um filho de criação, mas não tem uma regulamentação. Não tem uma regulamentação e ela também não é o filho. Né? Então, como fica isso? Não fica. Porque nesse caso, se essa pessoa que foi morar na minha casa se sentir prejudicada, ela pode buscar a justiça, que é o momento onde ela vai alegar o quê? Que ela não era uma filha de criação, que ela era uma empregada doméstica. Aí ela terá que comprovar que efetivamente ela não tinha essa relação mãe-filha, ela tinha uma relação do quê? De trabalho. Eu tinha horário para servir o café, eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para buscar a criança na escola, eu tinha horário para trazer a criança, ou seja, para buscá-la na escola. Então ela prova que ela não tinha essa relação familiar. Aí eu vou dizer, não, mas ela era comigo, sim, ela estudava, eu pagava os estudos, você fez porque você quis, é uma liberalidade sua. Você deu por querer e não porque você tinha uma obrigação. Nesse gancho, tem idade mínima para empregado doméstico? 18 anos. 18, não os 16, não, 18. Aí existe uma segunda briga. A idade mínima da doméstica é 18, mas a Constituição permite que o trabalho comece a partir dos 16. Entendi. Então o empregador vai dizer o que? Olha, a Constituição diz que pode e a doméstica diz que não. Infelizmente estamos chegando ao fim de mais esse programa. Doutora Andréia, fica aqui o nosso agradecimento pela sua presença, por atender esse nosso pedido de mais uma entrevista. O tema realmente é palpitante e bastante interessante. Queria agradecer também o IPAM aqui na pessoa da sua vice-presidente, doutora Herta Helena de Oliveira. Muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço, professor. É um prazer estar aqui sempre. Os nossos microfones, as nossas portas estão abertas, doutora Andréia. Qualquer assunto novo na sua esfera, com certeza a senhora será novamente convidada. Obrigada. A você, telespectador, muito obrigado pela sua participação conosco, pela sua audiência. Enfim, fica aqui o nosso agradecimento e até o próximo Diálogos de Justiça. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem aparecido